Eu vos saúdo uma vez mais com a paz do Senhor. Abra, por favor, irmãos, a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. É um texto que a nossa dirigente Cecília gosta muito. Eu já vi ela já ministrando várias vezes sobre esse texto. Ezequiel, capítulo de número 37, e o versículo é o de número 1. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim para nós, irmãos: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Tome seu assento, irmãos. Queridos, quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela vida de todos os irmãos nessa noite que vieram adorar, exaltar e magnificar o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Agradecer a Deus pela vida da nossa diaconisa Edneide, que dirige o trabalho, a nossa diaconisa Suzane, que ficou na porta, pela vida da nossa mãe, né? Nossa irmã Iris, sempre tá conosco. Eu quero, na noite desse dia, agradecer a Deus, irmão, pela vida da nossa pastora Amanda, vice-presidente, pela vida da nossa irmã Mary, de Vitória, pela vida de todos, irmãos, nessa noite. Nossa dirigente Cecília, que um dia eu canto igual a ela, irmãos. Na eternidade, Jeová vai me dar uma voz igual a dela, irmãos. Às vezes eu estava ali dobrando a voz dela. Vou fazer um vídeo ainda dobrando a sua voz. Entendeu? Depois a senhora sai por trás cantando. Só para... Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre vale. Vale geralmente é algo que a gente não gosta. Quando nós falamos de vale, falamos de provação, falamos de desertos. Quando nós falamos de vale, falamos de adversidade. Só que a gente não tem o direito de escolha que tipo de vale a gente vai passar. Porque se a gente escolhesse o vale que a gente passasse, seria muito fácil. E principalmente um vale que a gente nunca queria passar, seria o vale da enfermidade. Porque quando se perde saúde, muitas das vezes perde amigos, perde família, perde a alegria, porque sem saúde a gente não consegue fazer absolutamente nada. É no momento da enfermidade que a gente vê quem é e quem não é, com quem a gente pode contar ou não. Só que quando a gente se posiciona e a gente tem o privilégio de servir ao Senhor, a gente não se manda mais. A gente não faz mais o que a gente quer. A gente é totalmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E a gente não tem escolha, por mais que a gente às vezes tente, de uma certa forma, querer de uma certa forma ensinar Deus a trabalhar, ou até mesmo, quem sabe, de uma certa forma, querer criar uma situação, criar um meio onde a gente pode até achar que a gente vai barganhar com Deus, ou a gente vai se esconder da presença dele, e muitas das vezes dá errado.
Quando a gente se posiciona para servir a Deus com integridade, com sinceridade, Deus começa a nos provar, nos lapidar, nos moldar. E geralmente existem alguns vales na Bíblia Sagrada que a gente não quer passar. Mas nós observamos que quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém para a sua obra, para o seu rebanho, nós precisamos entender que devemos estar no centro da vontade de Deus, irmãos. E quando nós olhamos de vale, falamos sobre vales, nós falamos sobre Ezequiel, capítulo 2, quando Deus dá uma ordem para Ezequiel, dizendo: filho do homem, põe-te de pé que eu falarei contigo. Ali começa verdadeiramente uma trajetória que Deus tinha traçado para a vida de Ezequiel. Hoje em dia todo mundo se intitula profeta. Hoje todo mundo abre a boca e diz: eu sou profeta, eu sou usado por Deus. Mas na época de Ezequiel, ser profeta exigia alguns critérios. Viver a sua vida totalmente dependente do Senhor. Não tinha escolha, não tinha como opinar. Era simplesmente abrir a boca e falar aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Prova disso, Jeremias. Deus chamou Jeremias para uma obra tão árdua que chegou um momento que Jeremias abriu a boca e disse: eu não vou pregar mais para esse povo, porque esse povo não quer conserto, esse povo não quer ouvir a tua palavra, esse povo rejeita os teus mandamentos. Aí na sequência ele diz: mas eu não posso, porque a tua palavra, ela queima nos meus ossos. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo: não tem como mais eu fugir, não tem como mais eu abrir mão, não tem como mais eu dizer não, porque o Senhor me chamou para uma grande obra. Irmãos, quando Deus chama, eu sei que salvação é individual, salvação é para todos. Até porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é universal. Agora, chamados é para poucos. Escolhido é para poucos. Deus salva a todos, mas para uma obra específica, Deus tem seus escolhidos. E geralmente os seus escolhidos são aqueles que abrem a boca e dizem: eu não sei falar, eu sou pequeno, eu não tenho sabedoria tamanha de ter uma responsabilidade como essa, eu não quero, não vai dar, eu não sou capaz. E é justamente esses que Deus marca. E eu quero nessa noite liberar uma palavra profética. Você está marcado pelo Senhor. O Senhor te marcou para uma grande obra. Ele sabe das tuas imperfeições, Ele sabe das nossas limitações, mas você está marcado pelo Senhor para fazer uma grande obra. E a área que a gente não sabe, irmãos, Ele ensina. O amigo Espírito Santo, ele é professor. A palavra de Deus diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, porque Ele tem sabedoria para dar. Muitos não querem mais ter um compromisso com Deus, irmãos. Muitos não querem mais ter uma responsabilidade com Deus. E eu sempre costumo falar que quem não tem compromisso com Deus não pode exigir nada dele. Quem não tem compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso com tal. Aleluia! Às vezes a gente está insistindo em alguém
insistindo em pessoas a qual alguém precisa primeiro tomar uma posição. Deus escolhe, Deus quer salvar todos. E Jesus veio para salvar a todos. Mas muitos são chamados, poucos. E os escolhidos estão aqui nessa noite. Que quem sabe teve uma semana difícil, quem sabe teve um dia difícil, quem sabe está passando pelo vale, mas disse: Deus, eis-me aqui, eu não vou ficar detida dentro de casa, eu não vou deixar com que a frieza fale mais alto, eu vou para a tua casa, vou te adorar, vou te buscar, porque eu sei que é na tua presença que a minha alma é fortalecida. Aleluia. Observe que Deus chama Ezequiel para profetizar. Deus chama Ezequiel para uma responsabilidade, irmãos. E uma das visões mais horrendas que Ezequiel teve foi do capítulo 37 e versículo de número 1. Porque Ezequiel está agora sendo conduzido pelo Espírito. Não tem como se ter visão no natural. Não tem como ter visões carnais ou vivendo na prática da carne. Deus só revela para quem anda no Espírito. E ele disse para a mulher samaritana: os meus olhos procurarão os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu vejo tanta gente dizendo: Deus me mostrou, Deus me revelou, Deus falou, Deus bradou, mas os seus frutos são podres. A sua árvore é estéril. Lá vai. Às vezes tem pessoas que dizem assim: não, mas porque Deus me revelou tal coisa, e às vezes não passa de uma mera emoção carnal, ou até mesmo porque já sabe da história, aí dá uma de profeta, dá uma de profetiza, mas os frutos não batem com aquilo que ele fala, ou que ela fala. Profecia é coisa séria, revelação é coisa séria, estar no altar também é coisa séria, e Deus não derrama do seu poder na vida de quem não tem compromisso com ele. Eu sinto Deus aqui nessa noite, irmãos. Deus chama Ezequiel para viver completamente para ele. Não é 99,9%, é 100% para ele, irmãos. Primeira coisa que Deus não divide a gente com ninguém. Deus é um ser ciumento. Às vezes tem coisas que estão na nossa vida e está nos atrapalhando, e Deus sabe que muitas das vezes a gente se apega tanto a essa taça porque a taça é bonita, e Deus dizendo: eu estou de olho em você, você pode achar até bonita, mas a minha glória eu não dou para ninguém. Aí Deus tira, irmão. Uma das palavras que ficou guardado no meu coração foi quando a diaconisa Aniette falou sobre Abraão aqui. Eu ainda estou mastigando a palavra que ela falou aqui, uma saudação que ela teve. E Abraão, ele é tão focado em Deus, irmão, mas chega um momento que quando ele recebe Isaac, ele deixa de levantar altar para o Senhor. A prioridade agora de Abraão, sabe quem é? Isaac. É festa para Isaac. É festa para Isaac. A prioridade agora é Isaac. Cadê Abraão na oração? Não tem mais. Cadê Abraão levantando altar? Também não tem mais. Cadê Abraão na consagração? Não vem mais. Cadê Abraão no ciclo de oração? Também não vai mais. Aí é necessário Deus olhar do céu e dizer: Abraão, tu me amas. Aí Abraão abre a boca e diz o quê? Eu te amo. Prova que me ama. Coloca a promessa que eu te dei na minha mão.
pega Isaac, a quem tanto tu ama. Muitas das vezes, irmãos, olha, Deus ele vê o dia de amanhã, ele sabe o dia de amanhã. Tem coisa que a gente está pedindo a ele hoje que ele não vai dar, porque ele sabe, se ele der, a gente se espalha. A gente se acomoda. Se ele der o dinheiro, a quantia que a gente precisa, final de semana, a gente vai para Porto de Galinha, a gente vai querer estar por aí viajando. Não é generalizando todos, porque tem gente que tem dinheiro, mas prioriza a presença de Deus, mas outros não. Tem gente que diz assim: Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, libera a aposentadoria. Senhor, faz isso. Aí Deus cumpre com a sua palavra. Não dá as caras na igreja, não quer compromisso com Deus, mas a porta que Deus abre é a mesma que ele fecha. E ele diz lá no livro de Apocalipse: eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro ninguém, mas é a porta que eu fecho. Pode ser o melhor chaveiro da face da terra, quando ele fecha, não tem quem abra. Aleluia. Quando ele fechou a porta da arca, não é que ia até abrir, mas Deus disse: não, você fecha por dentro, que eu fecho por fora. E o povo queria entrar, não é preocupado, mas a porta que Deus fechou, ninguém abre. Aí tem gente que só vai no aperto, só vai na enfermidade, só vai na provação. E Deus está dizendo: era melhor você me adorar quando eu lhe dei tudo, porque no aperto eu estou percebendo que você só veio porque eu lhe aconchei. Ô irmão, deixa eu lhe dizer aqui uma verdade. Eu sei que Deus toca em quem a gente ama, para às vezes nos punir, nos corrigir, mas às vezes eu sou meio contraditório a isso. E principalmente quando as pessoas abrem a boca e dizem assim: irmã Mary, eu estou servindo a Deus porque Deus disse que se eu não servisse a Ele, Ele ia tocar no meu filho. Tu não está servindo por alegria e nem por vontade própria. Está servindo com medo. Não, olha, eu voltei para o meu lugar porque Deus disse que se eu não voltasse para o meu lugar, Ele ia abrir a terra e a terra ia me engolir. É medo, não é por vontade própria. E Deus não quer ninguém na sua presença forçado. Elias, quando preparou o altar, consertou o altar, ele olhou para o povo e disse assim: até quando vocês vão andar cocheando em dois pensamentos? Até quando vocês vão se dividir na adoração? Está na hora de tomar uma posição. Deus não aceita dois tipos de culto. Deus não aceita que de uma fonte jorre dois tipos de água. Existem pessoas, irmãos, que se deixa levar muito fácil. Se deixa se deter muito fácil. E deixa eu lhe dizer uma verdade, eu falo eu tenho propriedade, eu tenho autoridade para falar isso aqui. E às vezes a gente fica até com medo de falar porque o povo pensa logo que é indireta. Mas Deus me guarde nessa noite de falar alguma coisa que possa machucar alguém. Mas quando eu disse a minha esposa, eu vou para a academia. Quando eu tomei a iniciativa de ir para a academia, Deus disse assim: cuide do corpo, mas cuide do principal, que é o seu espírito. Nunca deixei de ir para um culto, irmão, para ir para a academia. Eu sempre soube conciliar as coisas. A saúde é primordial. Mas essa carne podre, ela tomba para a terra. E o complicado vai ser para onde é que vai o teu espírito. Cuide do corpo. Cuide da sua saúde. Cuide do seu emocional. Cuide da sua saúde, irmão. Cuide. Para que você possa viver mais tempo. Mas melhor do que fortalecer a carne é fortalecer o espírito. Eu não troco o meu horário de culto por coisas passageiras aqui nessa terra. Irmão, tem gente que mente tanto que você já não acredita mais.
Deus chamou Ezequiel para falar a verdade e o povo não queria ouvir a verdade. O povo aparentemente estava tão bem, que foi necessário Deus chamar Ezequiel em espírito e conduzi-lo. E observe, capítulo 37, versículo 1, na sua Bíblia, que Deus não deu direito de escolha. Ezequiel abre a boca e diz, a mão dele veio e me levou. A soberania de Deus é tão grande, irmão, que ele não, olha, deixa eu lhe dizer uma verdade, não tem como, não dá nem tempo da gente questionar. Quando veio, acabou, levou para o vale, ponto final. A mão do Senhor me levou. Se Ezequiel tivesse o direito de escolha, ele diria o quê? Me leve para o shopping, me leve para uma praia, me leve para Porto de Galinhas, me leve para uma viagem em Nova York. Eu disse, não, Ezequiel, tu és profeta. E o que tu carrega, tu não pode ver o que tu quer. Vou mostrar a realidade. Irmão, tem coisas que Deus revela antes da gente tomar qualquer decisão. Você sabia que às vezes a gente toma decisão pela carne, pela emoção? A gente quer fazer algo porque a gente está vendo a aparência, a gente está vendo que aparentemente vai dar certo. E Deus diz, não, eu vou lhe levar em espírito. Vou lhe conduzir no espírito. Está vendo o povo, Ezequiel, de pé? Vou revelar o que está em oculto. Vou lhe revelar o que está em oculto. Vou lhe mostrar a verdade. E Ezequiel é conduzido para onde? Para um vale. Irmão, quando a gente vai para o sepultamento de alguém, e a gente vai lá e começa a andar aquele cemitério todo, a gente vê um pedaço de osso, já é horrível. Imagina você ver milhares de ossos, tudo espalhado. Caixa craniana para um lado, esqueleto para o outro, osso da perna jogado para lá e para cá. E Deus dá uma ordem para Ezequiel dizendo, ande sobre a face do vale, ou ande ao redor do vale, mas porém você não tem autorização para pisar em nenhum osso que você vê pela frente. A misericórdia de Deus é tão grande, que mesmo os ossos secos, sequíssimos, Deus diz, é meu. Está seco, mas é meu. Não é porque você está tendo essa visão, Ezequiel, que você vai andar por cima de quem está seco. Porque se você não tiver cuidado, amanhã você pode estar no meio deles. E aqui eu falo uma coisa muito séria. A religiosidade tem matado muita gente. Estamos deixando de ensinar, de doutrinar, de guiar, para viver uma religiosidade. Estou por cima. Estou por cima da carne seca. Tem um hino de uma cantora gospel, que a letra do hino diz assim, que a gente foi humilhado e agora chegou a nossa vez de humilhar. Isso é hino egocêntrico, irmão. O ego do homem. Tu entende? Jesus, ele vem com uma certa feita e diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Se tiver nu, veste, abriga. Se o teu, não é amigo, é o teu inimigo. Será que a gente está disposto a fazer isso, irmão? Não é verdade? Será que a gente está disposto a dar um copo de água para quem nos negou? Deus está aqui. Será que a gente está disposto? Será que a gente está disposto a dar de beber para quem automaticamente nos negou? Ou a gente tem um espírito de vingança dentro da gente?
Se fez, eu vou fazer pior. Se pisou no meu calo, eu vou entrar com uma voadora nas caixas do peito e vou resolver do meu jeito. É verdade, irmão. Tem gente que tem essa linha de raciocínio. Aí abre a boca e diz que vai fazer, e chega até fazer. De manhã é uma coisa, de tarde é outra, e de noite está falando em línguas. Lá vai eu. Não tem coisa melhor do que a gente entender que evangelho é a gente renunciar à nossa própria vontade para viver o que Deus determina. A ira vem ou não vem? Mas o que é que a Bíblia diz? Irei, mas não. É você na sua mente assim, se eu pegasse ela? Se eu pegasse ele? Eu ia fazer que nem mata a galinha, pegar pelo pescoço e treque. Tu pensou. Mas o complicado, sabe qual seria? Tu executar. Jesus, certa feita, está entrando no templo, aí vê aquela bagunça toda. A Bíblia de Jesus fez o quê? Saiu virando mesa, chamou todo mundo lá dentro de ladrão, convívio de ladrão, querendo fazer a casa do Senhor de comércio. Ele se irou. Ele se irou. Só que a Bíblia diz o que, irmãos? Que nós devemos ter um espírito de mansidão. Teve uma situação que a pastora passou, ela fez assim: se eu abrir minha boca, vai dar ruim. Então, na hora da ira, irmão, depois que o fogo sobe, não é que o fogo desce, não. Porque o fogo que desce é do meu espírito, o fogo que sobe é outro fogo estranho. É ou não é, irmão? E tu sabe disso. Quando o sangue ferve, é verdade? Já teve várias vezes da gente pegar o celular, escrever um textão e já fazer apague. A gente mandar um áudio de 10, 15 minutos e já vai assim, exclua o áudio. Porque o que você vai falar, alguém vai usar contra você amanhã. Você é crente, você é diferente. E quando a gente para ouvir o que a gente falou, rapaz, não sei eu não. Eu dei lugar valendo a carne. Não é, irmão? E são esses vales que a gente tem que saber entrar e sair. Porque ou a gente entra como profeta, ou a gente entra como profeta, ou senão a gente se mistura com os ossos e se torna mais seco que eles. Todo vale que Deus nos coloca tem uma finalidade. E tem gente que não entende o propósito do vale. Primeira ordem que Deus dá para Ezequiel: anda, caminha, rodeia, se movimenta, Ezequiel. Vale não é lugar, ninguém está parado. O único que fica parado é quem está morto. Mas profeta tem que andar, profeta tem que se movimentar. Quem tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida não pode deixar com que o vale neutralize as suas forças. E tem neutralizado muitos. Que Deus diz assim: eu te coloquei no vale para um propósito. Aí a pessoa vai parando, vai olhando para os ossos, vai parando. De repente, está pior do que os ossos secos. Que se brincar, é os ossos secos que profetiza para ele. Não ele que profetiza para os ossos. Rapaz, tu está seco, eu estou mais seco do que tu. E tu está mais seco do que eu. Tu chegou aqui no vale para profetizar e eu estou profetizando para tu. Já viu, irmão? Esse homem crente que disse para todo mundo: eu não quero ser mais crente, não, vou parar, vou desistir. Aí Deus usa a boca de um ímpio assim: rapaz, tu é crente. Vê o que Deus já fez na tua vida. E tu vai parar. É Deus usando os ossos secos para falar para tu que é profeta, mas está querendo parar e se tornar osso seco também. Essa aqui é a primeira ordem: anda, caminha, observa. Segunda ordem: Ezequiel olha para os olhos assim. Aí Deus diz assim: porventura poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Porque ele só faz a pergunta para Ezequiel depois que ele anda. Depois que ele observa. Depois que ele vê que na totalidade do vale não tem mais esperança alguma.
Aí Deus pergunta para Ezequiel: porventura poderão reviver? Reviver é algo que já estava vivo, mas agora está morto. Tem gente da igreja que está vivo, aparentemente, mas está morto espiritualmente. E os sinais são esses. Vem para a igreja quando quer. E aqui já vai uma, viu? Esse povo que gosta que a gente fica o tempo todinho bajulando. Já lá vai. Cadê você no culto? Cadê você na igreja? Cadê você no culto? Cadê você na igreja? Não, mas... A Bíblia manda, irmão, o pastor visitar quem está doente, enfermo, viúva. Crente que não quer compromisso, a Bíblia não manda visitar, não. Nananina, não. A Bíblia não me dá respaldo para visitar crente mimado, não. Que conhece a palavra. Que conhece a palavra. Que sabe o que é certo e o que é errado. E não vem para os cultos. A Bíblia não manda eu visitar, não, irmão. Agora, se está doente, se é viúva, se é órfão, se está em casa, a gente sabe que está passando por um momento difícil, é outra coisa. Mas crente mimado? Nananina, não. A Bíblia dá respaldo para isso. Você está pensando que na minha trajetória eu tive mimo de pastor? Foi? Eu fui mimado? Foi não. Está pensando que eu tive pastor na minha casa 24 horas? Também não. Oxe, irmão. Aleluia. Se eu passasse um mês em casa, ninguém estava nem aí. Primeiro, o que eu pregava já não gostavam. Então não fazia falta. Entendeu? Eu não tive privilégios de ter mensagens do pastor no meu celular. Eu não tive. Só que Deus falou para mim, foi assim: meu filho, eu vou lhe dar um povo. E tudo isso que você está passando sirva de aprendizado para você não fazer igual o que fizeram com você. Eu mando mensagem. Eu procuro saber como é que está. Mas se eu for no status e ver fulano na praia, na piscina, no shopping, quer não compromisso não? Da sua alma e do seu sangue eu não vou ter culpa não. O pastor que perdeu, a ovelha que se perdeu, o pastor só foi buscar uma vez. O filho pródigo, quando saiu de casa, o pai foi atrás? Não, sabe o caminho de volta, irmão. Infelizmente, é dura a palavra, mas é essa. Porque a gente acaba adoecendo, minha filha. A gente acaba adoecendo. Eu tenho pessoas aqui que não era nem para estar aqui todos os cultos, então. E que não pudesse estar aqui, eu entenderia perfeitamente que não veio por conta de uma situação. Não, estou na guerra, estou na luta. É espiritual, mas não se ergue. Enquanto alimentar a carne, o espírito vai estar sempre aprisionado. É ou não é, irmão? Ezequiel está vendo uma realidade, é o que estamos vendo hoje em dia. Muito tumulto, muita gente. E na espiritualidade, mortos. Mas ainda há uma voz, sozinha, que ecoa dentro do vale. Senhor, tu sabes. Naquele grande dia, quando Jeová me perguntar e dizer assim: meu filho, cadê fulano? Senhor, tu sabe que eu visitei, tu sabe que eu dei apoio, tu sabe que eu procurei saber como estava, mas não quis. Tu sabes que eu dei o meu melhor. São escolha. Você está pensando, irmão, que inferno é coisa boa? É lugar bom? É não. A parábola do rico e Lázaro diz tudo.
Tem gente que diz assim, não, se eu perder minha salvação, eu vou ficar no inferno inconsciente. Vai não, irmão. Tu vai lembrar. Vão lembrar das pregações, vão lembrar das correções, vão lembrar das oportunidades, vão clamar por misericórdia, porque a consciência de quem está lá não será apagada. E eu tenho respaldo. A vida toda, o rico humilhando Lázaro. Os dois morreram. Caminhos diferentes. Um para o seio de Abraão, que foi Lázaro, e o outro para o Hades. Mas a Bíblia diz que o rico que estava no inferno, viu Lázaro de longe. E havia assim um abismo que o separava. E ele clamava por misericórdia para que Lázaro tocasse com o dedo na sua boca. Aí aqui onde a gente entra a questão de quem já morreu, morreu. Quando o rico diz assim, deixa eu voltar para alertar os meus que está lá embaixo. Aí Abraão diz o quê? Ele já tem a lei. Já tem os profetas. Não tem como mais voltar. O lugar que tem mais gente arrependida, irmão, não é no céu. É no inferno. Que vai dizer assim, como eu queria ter a segunda oportunidade. Por isso, quando a gente vem para o culto, a gente não vem olhar quantidade, a gente não vem olhar quem vem pregar, quem vem dirigir. A gente vem buscar fortalecimento e revestimento. Ezequiel tem vida, tu sabes. Eu não tenho direito nenhum de fazer um pré-julgamento sobre esse vale. Mas tu sabe, aí Deus diz o que para Ezequiel? Profetiza. Profetiza ao filho do homem e diz aos ossos secos. Irmão, tu já viu esse osso ter ouvido? Osso, crânio, já estava todo mundo morto, espiritualmente. Mas a Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou através da palavra. Aí lá vai eu de novo. Profecia jogada ao vento tem um mói. Eu já vi gente profetizar casamento para quem já era casado. Eu já vi gente profetizar que devia pegar um marido, a mulher já era viúva. Já vi tanta coisa. Mas quando a gente profetiza dentro da palavra, irmão, o resultado é certo. E a palavra dele não volta vazia. Quando Ezequiel profetizou, teve um ruído, teve um reboliço. Aí ele olha e vê cada osso se juntando aos seus ossos. E detalhe, profecia que vem de Deus não gera confusão, não. O osso da mão não foi para o pé, não, irmão. Foi para o seu lugar. O crânio não foi para os pés, não. Foi para o pescoço, foi para a cabeça. Foi para o corpo normal, no seu devido lugar. Que negócio é esse de profecia e só confusão? Não, irmão. Quando Deus fala, Ele coloca tudo no seu devido lugar. E a palavra de Deus nessa noite para a nossa vida é essa. No vale você não é osso. No vale você é profeta. Profetizar nos vales dos outros é bom. Quero ver tu profetizar no teu. Dizer que Deus vai salvar o esposo da irmã é fácil. Profetiza que Deus vai salvar o teu. Que Deus vai libertar, que Deus vai curar, que Deus vai restaurar. Seja profeta no seu vale. Porque às vezes, irmão, a gente é profeta na vida de todo mundo, mas ninguém quer ser profeta na nossa vida. Não é. A gente dá a palavra para todo mundo, mas quando a gente precisa não aparece ninguém. Mas no vale Deus só levou Ezequiel. E Deus sabe por que só te levou. Porque talvez que se Deus leva alguém contigo no vale, vai atrapalhar o negócio. E tem vale que é tu e Deus e mais ninguém. O exército está de pé, mas falta vida. Aí Deus diz assim, profetiza ao Espírito. Porque não adianta estar de pé
e não ter a presença do Espírito Santo. Tem gente que canta, tem gente que prega, mas a presença está longe, porque já perdeu. Mas que o Senhor nessa noite nos ajude. Que o Senhor nessa noite nos dê a autoridade de olhar para qualquer situação adversa e dizer assim: Senhor, eu profetizo que não vai permanecer do jeito que está. Que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa casa e a nossa família nessa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos.